Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar da Lei de Armas, a Lei 10.826 de 2003, que teve algumas modificações relevantes aí, com a entrada em vigor do pacote anticrime. E iniciamos então a nossa aula, dizendo para vocês que, assim como a lei de tráfico, que nós já estudamos, a lei de armas é uma norma penal em branco heterogênea. Por quê? Ela precisa de um complemento que não é uma lei, é um ato infralegal. No caso da lei de armas de fogo, são alguns decretos, né? Não é apenas um decreto. Então, por quê? A lei vai criminalizar condutas vinculadas às armas de fogo, mas ela não diz o que são as armas de fogo. Essa informação ela é dada atualmente pelo Decreto 10.030 de 2019, que entrou em vigor no ano passado. Aliás, houve uma grande modificação na conduta, nas regulamentações referentes à arma de fogo com esse novo governo federal, né? Teve várias modificações que a gente vai tratar um pouquinho aqui na aula. É importante vocês lerem todos esses decretos, estão todos no material de vocês, para ver quais foram as modificações referentes a registro, todas essas coisas que a gente vai tratar aqui na aula rapidamente, mas é necessário depois ler os decretos para vocês saberem certinho o que mudou. Então, como eu disse agora há pouco, no ano passado foram publicados e revogados vários decretos regulamentando essa questão das armas de fogo. E foi uma promessa de campanha, né, do presidente facilitar essa questão da posse e do porte de armas. Mas alguns desses decretos eles foram revogados porque alguns o Senado acabou barrando e também haviam sido ajuizadas no STF algumas ações questionando a legalidade dos atos editados pelo presidente, e por isso houve esses vários decretos que foram revogando os anteriores. Primeira questão: quanto a posse e porte, nós vamos tratar depois quando falarmos dos crimes em espécie, para vocês saberem a diferença e não errarem mais. E aí, assim, o decreto 9845 de 2019, ele trata da aquisição, cadastro, registro e posse de armas de fogo e munição. O 9846 fala especificamente das armas e munições para caçadores, colecionadores e atiradores. E o 9847, ele fala sobre as armas de fogo e munição do Sistema Nacional de Armas e do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Por que houve essas revogações? Alguns desses decretos editados pelo presidente traziam normas específicas para o porte de arma. E o porte de arma ele não pode ser regulamentado por decreto, apenas a posse. Se no Brasil atualmente, se a gente quiser mudar as regras referentes ao porte de armas, isso precisa ser feito por lei. Lei aprovada pelo Congresso, não um decreto presidencial. Inclusive está em vigor um projeto de lei que visa modificar algumas questões referentes aí ao porte de armas, e está no material de vocês alguns detalhes desse projeto que está buscando modificar o porte. Quanto ao registro das armas de fogo, toda arma de fogo ela precisa ser registrada no órgão competente, de acordo com o artigo 3º aqui da lei. Quando a gente fala de armas de fogo de uso restrito, o órgão competente é o Comando do Exército. E armas de fogo de uso permitido, elas são registradas perante a Polícia Federal. Importante aqui destacar que, mesmo a pessoa que tenha pelo cargo que exerce autorização do porte para uso pessoal de arma de fogo, como juiz, policial, eles precisam efetuar esse registro perante o órgão competente. Isso já é pacífico pelos julgados do Superior Tribunal de Justiça e do STF. E aí,
quanto aos requisitos para que a pessoa tenha a posse de arma de fogo de uso permitido. Esses requisitos, eles vão, para a gente achar quais eles são, nós temos que fazer a leitura conjunta do artigo 4º da Lei 10.826 e do artigo 3º, inciso 3, o artigo 3º do Decreto 9845 de 2019. Isso também foi modificado, né, no ano passado. Então, no artigo 4º da lei, a gente tem que, para adquirir uma arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos. Primeiro, comprovação de idoneidade, com apresentação de certidões negativas de antecedentes da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, e de não estar respondendo a inquérito policial ou ao processo criminal. O inciso segundo, apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita de residência certa. Inciso terceiro, comprovação de capacidade técnica de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento dessa lei. Então, é nesse momento que precisamos fazer a leitura do artigo 3º do Decreto 9845, porque, então, esse decreto vai dizer o que mais é necessário além desses 3 incisos aqui, dos 3 requisitos que estão aqui nos incisos. A pessoa tem que ter no mínimo 25 anos de idade, tem que comprovar que possui um lugar seguro para guardar essa arma em casa. São vários requisitos que estão aqui no material de vocês. Eu não vou ficar fazendo a leitura porque vocês podem depois fazer a leitura ali no material. Uma das principais mudanças com relação a esse decreto foi que essa declaração da efetiva necessidade da arma, antes ela precisava ser aceita, ou no caso validada pela Polícia Federal. E agora, se você declarar que tem a necessidade efetiva dessa arma, não precisa, se presume a veracidade dessa declaração. Então, isso foi uma das principais mudanças aí que facilitou a posse da arma de fogo com a entrada em vigor desse decreto do ano passado. Agora nós vamos falar, então, de algum dos crimes aqui previstos na lei de armas, né? Não todos, mas eles estão, as principais características aí estão no material de vocês, mas a gente vai tratar de alguns deles aqui. Então, o primeiro crime que a gente vai tratar é a posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O artigo 12, então, prevê que possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Então, primeiro aqui para a gente começar a falar, diferenciar o que é posse e o que é porte. Posse vai ser quando você estiver com essa arma na sua residência ou dependência dessa, quer dizer, uma edícula ou algo do tipo, ou no seu local de trabalho. Só que é importante destacar que se tiver no local de trabalho, é só se a pessoa for titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Empregado com arma no local de trabalho não vai caracterizar posse e sim porte. E porte é quando você está com essa arma em qualquer uma das ocasiões que não seja essa, em qualquer um dos locais que não sejam esses, né? Residência ou local de trabalho. Importante destacar aqui, se você tiver mais de uma arma ou munição, desde que elas sejam todas de uso permitido, caracteriza um crime só. E também é importante destacar que arma desmuniciada também caracteriza o crime, tanto de posse quanto de porte de arma. O próximo crime que nós vamos tratar é o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Então, portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Aí no parágrafo único, a gente tem a previsão de que o crime é inafiançável. E aí temos aquela discussão que já foi superada, né? Então o STF já determinou que a liberdade provisória confiança não vai caber, mas a liberdade provisória sem fiança é cabível. E também destacar que esse crime do artigo 14, ele é um crime de tipo misto alternativo. Então, se eu portar, deter, adquirir, fornecer, tudo no mesmo contexto fático, isso vai ser um crime único, assim como nós falamos lá no tráfico de drogas, né? Então, você tem a arma em depósito e transportou ela, não vai caracterizar 2 crimes de porte, apenas um crime de porte de arma de fogo. Agora nós temos algumas novidades aqui do pacote anticrime. A primeira dela diz respeito a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Primeira coisa a destacar, quando nós estamos falando de arma de fogo de uso restrito, tanto faz o posse ou a porte, a posse ou o porte. Eles têm a mesma pena, sendo arma de fogo de uso restrito, tanto faz se você possuir ou portar. Só que a principal mudança aqui com relação a essa arma de fogo de uso restrito é que, antes do pacote anticrime, armas de fogo de uso proibido ou restrito tinham o mesmo tratamento legal. Eles tinham a mesma pena, que é de 3 a 6 anos e multa. Só que agora, com a vigência do pacote anticrime, armas de fogo de uso proibido tiveram um aumento de pena. Elas têm uma pena de 4 a 12 anos. E para nós sabermos quais armas de fogo são de uso proibido ou restrito, isso está previsto no artigo 2º do decreto 9845 de 2019. Importante vocês darem uma lida para saber quais são as diferenças, né, com relação à arma de fogo de uso proibido ou restrito. No crime de comércio ilegal de arma de fogo, também teve uma modificação no pacote anticrime, que diz respeito ao tempo de pena, né, a pena foi aumentada, e também o parágrafo 2º que a gente vai tratar. Primeiro, quando a gente fala de comércio ilegal de arma de fogo, não é somente uma atividade comercial no sentido de ter um comércio, uma indústria. Esse comércio pode ser feito na residência, não precisa ter uma empresa para que seja caracterizado o comércio ilegal de arma de fogo, só precisa ter essa finalidade de lucro. Aí já caracteriza o comércio aqui para o crime do artigo 17. Então, a pena antes do pacote anticrime era de 4 a 8 anos e multa, e agora ela é de 6 a 12 anos e multa. E também foi incluído pelo pacote anticrime o parágrafo 2º, que trata da venda ou entrega de arma de fogo para agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Então, nesse caso, não vai caracterizar o flagrante preparado, né, que vocês estudaram também lá no começo do direito penal, que é nulo. O parágrafo 2º, então, o pacote anticrime trazendo para o direito essa possibilidade de ser realizada a prisão ou a pessoa responder a processo se ela tentar vender arma de fogo para um agente policial disfarçado, mas aí é necessário que estejam presentes elementos de conduta criminal pré-existente, ou seja, tem que ter uma investigação criminal em andamento para isso ser possível. Essa questão do agente policial disfarçado também foi incluída aqui no tráfico internacional de arma de fogo, e também teve esse aumento da pena, né, que ela foi dobrada. Antes ela era de 4 a 8 anos e multa, e agora ela é de 8 a 16 anos e multa. Crime de tráfico é competência da Justiça Federal. E por fim, nós temos alguns aumentos de pena aqui,
que estão previstos no artigo 20.